todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Yorosui de Mello, sessão de estudos jurídicos. Esse aqui é o estudo sobre os códigos civil, pessoal, a aula que está sendo gravada em 2017. Então vamos continuar. Na primeira aula nós vimos sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lá que nós vimos muitos pontos importantes, como a vigência da norma, estudamos alguns prazos, estudamos a obrigatoriedade das normas, lá segundo o artigo 3º da LINDB. Isso foi o que nós vimos na última aula. A integração das normas, formas de comatação, né? Nós vimos o que seriam as formas de comatação ou integração, que seria a aplicação da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito e, por último, da equidade. Nós vimos a interpretação da norma, a aplicação da norma no tempo e também a aplicação da norma no espaço. Esses foram os temas da última aula. Vamos continuar com o tema de hoje, segunda aula de Direito Civil, que vai ser Introdução ao Direito Civil. Vamos ver alguns pontos principais, assim, alguns aspectos gerais. E eu acho que é importante nessas primeiras aulas a gente dar um pouquinho da visão histórica. Então vamos dar essa primeira visão histórica, que é uma questão mais de evolução. Então vamos lá, vamos partir primeiramente do direito romano, algumas coisas que o nosso direito atual herdou do direito romano. Então houve a divisão da ciência jurídica do direito civil e direito penal, de forma que essa nossa forma de avaliação hoje, que existe o direito civil e o direito penal, tudo o que não fosse direito penal seria direito civil. Mas posteriormente que houve a divisão do civil em outros ramos, como trabalhista, eleitoral, enfim. Mas mesmo hoje nós podemos dividir de forma geral em direito civil e direito penal, sendo que dentro de civil nós teríamos outras questões, como eleitoral, trabalhista, que eu falei para vocês, direito do consumidor também, tudo entraria dentro do direito civil. Depois tivemos a Revolução Francesa, tópico 1.2 foi a Revolução Francesa. O que é que o nosso sistema herdou da Revolução Francesa lá? Na Revolução Francesa está muito ligado com o Napoleão Bonaparte. Havia um grande número do crescimento da burguesia e a burguesia começou a incentivar o Napoleão a tomar o poder, porque havia um interesse por parte da burguesia. Então o crescimento da burguesia e Napoleão tomou o poder com a ajuda desta. Então aí surgiu aí o Pacto Sancervana. Quando Napoleão entrou no poder, foi determinado o Pacto Sancervana, ou seja, o contrato se tornaria lei entre as partes, justamente por esse interesse da burguesia. Então houve a proclamação do Código Francês, né, o primeiro Código Civil aí que se tem notícia, de 1804, a sua data. Foi o primeiro Código Civil moderno. E divisão do direito em direito público e direito privado. Isso foi por parte do Napoleão também, em decorrência do liberalismo, ideia do interesse público acima do interesse particular. Então, apesar do Napoleão ter dado muitas garantias para a burguesia, ele conseguiu dar esse pulo do gato, por assim dizer, dividindo o direito em direito público e direito privado, colocando sempre o direito coletivo acima do interesse, o interesse coletivo acima do interesse particular. Então isso foi uma jogada muito boa do Napoleão, garantindo então sempre o poder estatal, por assim dizer, e é uma coisa que é estudada muito dentro do direito administrativo. Nós vamos ver isso nas aulas de direito administrativo, essa questão do interesse público frente ao interesse individual. Tópico 1.3, aqui já começa o Brasil na Era Imperial, seria o Brasil na Era Imperial. Nós tivemos, nessa época que o Brasil era regido pelas ordenações filipinas, ou seja, lá pela influência de Portugal. Depois temos o Brasil na época de 1855, mais ou menos. Existia uma pessoa que chamou Teixeira de Freitas. Ele foi e elaborou, tipo assim, o primeiro projeto de um Código Civil, mas ele foi rejeitado pelo governo brasileiro. Se serve de consolo, digamos assim, esse projeto que o Teixeira de Freitas fez foi incorporado pela legislação da Argentina. Então a Argentina ela segue essa ideia daquele projeto do Teixeira Freitas. Depois temos mais ou menos o ano de 1899. O famoso Clóvis Bevilacqua, ele foi contratado
pré-elaboração do Código Civil. E em 1916 esse código entrou em vigor, foi o nosso primeiro Código Civil, o Código Civil de 1916. Então, a principal característica desse código foi que ele baseou no Código francês, lá no Código de Napoleão. Por isso foi um código que saiu muito rápido, em questões de 6 meses já estava pronto o projeto. Dividido em parte geral, qual foi a divisão desse Código Civil? Ele dividiu uma parte geral, com elementos gerais, com os elementos gerais da relação jurídica, ou seja, sujeito, o objeto e o vínculo jurídico, e uma parte especial. A primeira parte a gente observa que não tem nada do direito civil, apenas definições gerais, assim, por assim dizer. E a segunda parte, que seria a parte especial, ele dividiu em o trânsito jurídico, que seria basicamente o direito obrigacional. Além do trânsito jurídico que vocês estão acompanhando aqui do lado, houve a divisão das titularidades. Titularidades entraria dentro dos direitos da propriedade, os direitos reais e também as relações afetivas, pessoal. Então aqui foi basicamente 3 divisões: as relações de trânsito jurídico, as relações de titularidades e as relações afetivas. Dentro das relações afetivas, nós teríamos o direito de família, o direito de família e o objeto seria justamente as famílias. Dentro das relações de titularidade, dos direitos reais, o objeto seriam as propriedades. E o primeiro caso que eu citei para vocês, dentro das relações de trânsito jurídico, direito obrigacional, o objeto seria os contratos. O próximo tema da aula, relações, está relacionado à constitucionalização do direito civil ou o direito civil constitucional. Pessoal, essa parte aqui, fechei aqui o tema. Essa parte da constitucionalização do direito civil, vamos começar pelos aspectos gerais. Aqui, tópico 2.1. Isso aqui já seria uma questão que começou a surgir dentro do Código Civil. Então, vamos começar então. Deixa eu apenas aumentar aqui. Tópico 2.1. Aspectos gerais. Então, o papel reunificado do direito civil que foi necessário devido ao grande número de leis novas que surgiram, da qual o próprio Código de Direito Civil havia ficado incompleto. O que acontece é que foi surgindo tantas novas leis, que aquele próprio Código Civil foi ficando obsoleto. Foi ficando obsoleto porque havia muitas mais garantias fora da legislação do que dentro do próprio Código Civil. Isso tudo em relação ao Código Civil de 1916. Então houve uma migração, os institutos do direito civil foram fora do Código Civil para a Constituição. O que significa isso? O contrato, a propriedade, a família, todos esses institutos foram levados então para dentro do direito constitucional. Isso que seria a constitucionalização do direito civil, ou direito civil constitucional. Levar os institutos de proteção do direito civil, como eu falei, o contrato, a propriedade, as relações familiares para dentro do direito constitucional, de forma que o direito constitucional iria proteger, então, abarcar o direito civil. Então, até 1988, todas as CFs eram indiferentes ao Código Civil. A primeira Constituição Federal que se preocupou com o Código Civil foi a CF de 88, pois as constituições nunca cuidavam do tema ali tratado. É importante a gente diferenciar, aqui no tópico 2.2, a publicização do direito civil da constitucionalização do direito civil. Nós vimos que a constitucionalização do direito civil seria, então, a transferência dos principais institutos de proteção dentro do Código Civil para a Constituição Federal. O que seria a publicização? Então vamos ler aqui os tópicos. Constitucionalização é a interpretação dos institutos do direito civil conforme a Constituição Federal. A gente vai interpretar o direito civil conforme os institutos da Constituição Federal. Interpretar os contratos, a propriedade e a família de acordo com os princípios da CF. Já a publicização, chamada também de dirigismo contratual, tem esse nome também, a doutrina chama de dirigismo contratual. Então são sinônimos, dirigismo contratual e publicização do direito civil. É a intervenção do Estado em uma relação privada com o fim de assegurar a igualdade entre as partes. Então tem uma relação jurídica privada, que o Estado não tem nenhuma relação
nenhuma relação dentro daquela relação privada, o Estado vai interferir nessa relação privada para que aquela relação privada se torne mais igualitária. Um exemplo seria a atuação das agências regulamentadas. Então, essas agências regulamentadas ficam por conta justamente de interferir em relações privadas a fim de garantir, então, essa igualdade naquela relação. Próximo tópico aqui, 2.3. A tábua axiológica da Constituição Federal de 88. Então, isso é importante porque está muito relacionado ao Código Civil de 2002. Então, qual que seria a tábua axiológica? O que seria isso, tábua axiológica? Seriam os valores principais da Constituição Federal. Então, eles seriam basicamente 4, pessoal. Seria a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental que todos nós conhecemos, e é muito amplo, difícil de a gente usar essa palavra generalizada no caso concreto, sem que a gente realmente explique o sentido que a gente quer dar naquele caso. Também teríamos a liberdade, a igualdade substancial e a solidariedade social. Todas as normas de direito privado devem ser interpretadas assim à luz dos valores da Constituição Federal. Então aí nós temos no próximo tópico 3, entra então o Código Civil de 2002, aquele Código Civil mais atual, para modernizar justamente porque todas as leis civis estavam esparçadas, havia muitas leis fora do Código. E ele havia ficado então obsoleto. Então, o Código Civil de 2002, paradigmas do Código Civil de 2002, e aqui está relacionado com a tábua axiológica da CF, por isso que a gente viu ela agorinha. Diretrizes, valores do Código Civil. Seria basicamente a socialidade, a eticidade e a operabilidade. O que cada um desses aspectos está relacionado aqui do lado, está passando para vocês. A socialidade está relacionada à função social. Um exemplo seriam os contratos, sempre observando então essa função social dentro das relações jurídicas civis. A eticidade seria a ética e a operabilidade seria a facilidade, a forma do instrumento de facilidade a todos. Um exemplo seria a função da prescrição e da decadência. Isso aqui já caiu em alguns concursos. Eu tinha colocado aqui para citar os exemplos para vocês, mas eu esqueci de atualizar aqui quando eu fui fazer o slide e não ficou. Então me desculpa, eu vou tentar colocar nos comentários para vocês. Tópico 3.2, incidência direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. Isso aqui, pessoal, começou com o STF no recurso especial do 201.819 no Rio de Janeiro. Associação dos compositores. Então aqui é uma história. O que acontece? Havia uma associação de compositores, ou seja, daquelas pessoas que tocam música, e uma dessas pessoas era muito chata. Ninguém suportava aquela pessoa. Então os demais associados foram e fizeram uma reunião para tentar excluir daquela associação aquela pessoa. Essa pessoa, então, recorreu ao judiciário. Recorreu ao judiciário alegando os direitos fundamentais, que ele não havia feito nada. Então, o STF reconheceu o seu pedido. Então, começou a incidência dos direitos fundamentais dentro das relações privadas. Antes que aquele entendimento seria apenas em relações processuais, ou seja, relações públicas, passou então a ter a incidência, seria também chamado a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de forma que os direitos fundamentais não estariam apenas dentro da CF, ele influenciaria nas relações particulares entre as pessoas. Então, por isso, horizontalidade. Então, eu vou ler aqui para vocês. A Associação dos Compositores, havia um chato que queria retirá-lo. Isso aqui é apenas para a gente lembrar desse caso, mas é claro que aqui o recurso está aqui para todos, quem quiser ler o caso melhor, com mais fundamentação, mas eu acho mais legal escrever assim, que a gente lembra então do chato que queria sair, e que todo mundo queria tirar ele. Então aí dessa relação que ele foi excluído, ele entrou lá, recorreu e aí conseguiu então, e aí houve então essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A norma do direito civil não pode afrontar direitos e garantias fundamentais, mesmo dentro das relações privadas. Então aqui temos alguns exemplos dos artigos, os artigos 1336, parágrafo 2º do Código Civil, que seria a multa contra o condômino antissocial, que é aquele condômino que fica causando problemas dentro do próprio condomínio.
Vamos para o próximo tópico, que é a incidência, tópico 3.3, incidência direta dos direitos sociais nas relações privadas. Após essa discussão que houve na doutrina sobre a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, começou então a haver uma discussão sobre os direitos sociais, que estão também dentro da Constituição Federal, lá no artigo 30, no artigo 6 e no 7 da Constituição Federal. Então aí houve a equiparação também desses direitos sociais. Foi chamada então eficácia horizontal dos direitos sociais. Os direitos sociais também vinculam a autonomia dos direitos privados, de forma que o direito civil não poderia também afrontar esses direitos sociais dentro das relações privadas. Então a preocupação com a função social, e temos aqui alguns exemplos, por exemplo, a súmula dos 302 do STJ, que lá estipula a cláusula que limita o tempo de intervenção em hospital. Direito à saúde, vinculação da relação privativa ao Estado. Aqui, por exemplo, também temos outra súmula que é a 364 do STJ. A empenhabilidade do bem de família abrange também o imóvel da pessoa sozinha. Então, nós sabemos que a pessoa sozinha ela não tem uma família, certo? Mas mesmo que ela não tenha família, o seu único bem, que é a sua casa, ele também é empenhorável aquele bem, mesmo que ele não seja de família. A empenhorabilidade do bem da pessoa chamada sozinha. Isso é um direito social, o direito à moradia, à casa. Também aqui, o primeiro exemplo para vocês, o direito à saúde. Por isso que é aquela cláusula que limita dos planos de saúde. Os planos de saúde, que ficou incompleto aqui, eu estava tentando entender ainda nesse sentido. Os planos de saúde que limitam a pessoa um tempo máximo que ela pode ficar no hospital internada, isso era contra o direito à saúde. Então houve a edição dessa súmula aqui falando que não poderia haver a limitação de internação do hospital aqui. Então nessa parte aqui da cláusula que limita o tempo de internação, provavelmente quando estiver aqui do lado para vocês, já vai estar corrigido no slide, mas aqui ficou faltando eu escrever aqui no cantinho sobre os planos de saúde. Então o próximo tópico seria a incidência direta dos tratados e convenções. Então, porque da mesma forma que houve a incidência dos direitos fundamentais, dos direitos sociais nas relações, essa equiparação horizontal, eficácia horizontal, qual que é o nome aqui, certo para vocês? Eficácia horizontal dos direitos sociais, eficácia horizontal dos direitos sociais, começou-se a discutir sobre os tratados e convenções que o Brasil assinou. Então nós temos 3 principais casos aqui, dependendo do caso, se aquele tratado versa sobre direitos humanos ou não, nós vamos ver cada um aqui. Então seria a eficácia dos tratados internacionais sobre os direitos privados. 3 casos, vamos ver o primeiro. Que não verse sobre direitos humanos, ou seja, quando não verse sobre direitos humanos, o entendimento é que seria uma norma, esse tratado estaria abaixo da Constituição, seria uma norma infraconstitucional. Nesse caso é como qualquer outra lei, é como se fosse qualquer outra lei, não teria igualdade de Constituição. Vamos citar um exemplo aqui, a Convenção de Varsóvia. Lá existe a indenização de bagagens, lá estipula a indenização de bagagens, um valor fixo, mas aqui então vai aplicar a norma mais favorável a pessoa que está consumindo o serviço. Então vamos aplicar o direito do consumidor, de acordo com o que tinha na bagagem, então, lá segundo o Código do Consumidor. Próximo exemplo é os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e que foram incorporados, que eu escrevi aqui errado, que foram incorporados na forma da emenda 45, na forma da emenda 45, ou seja, passaram pela votação de, desculpe, vou ficar devendo, eu vou falar aqui, mas eu não sei se está correto, na forma de votação de 2/3. Então vai ser a equiparação a igual uma Constituição, vai ter horizontal, vai ser igual uma Constituição, vai valer como se estivesse dentro da Constituição, digamos assim. Então é igual à Constituição, será como uma expansão dos direitos fundamentais.
vai valer então esse tratado internacional que foi incorporado conforme a emenda 45, vai valer sim então aquele caso que nós vimos, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Exemplo, Convenção de Nova York, lá existe a proteção da pessoa com deficiência. Então essa norma lá vai valer então como se fosse um direito fundamental. E temos o último caso, que são os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que o Brasil não incorporou na forma da emenda 45. E um grande exemplo aqui desse caso seria o Pacto de San José da Costa Rica. Nós temos uma grande discussão na doutrina. Aqui criou-se então um novo patamar. Não seria como a Constituição, não estaria no mesmo nível que a Constituição, mas também não estaria no mesmo nível que as leis ordinárias. Então se criou um patamar mediano, uma norma chamada de eficácia supralegal, acima da norma infraconstitucional e abaixo da Constituição Federal. Um exemplo aqui seria sobre o depositário infiel, que no Pacto de San José da Costa Rica fala que apenas o devedor de alimentos poderia ser preso. O depositário infiel não poderia ser preso. Só que acontece, na nossa Constituição Federal, fala assim que a prisão do depositário infiel é constitucional. Que a prisão do depositário infiel é constitucional, na forma da lei. E qual seria a forma da lei? A forma que estipula o Código Civil, que está lá no 652 do Código Civil. E aí lá seria a forma da prisão. Então surge a dúvida, será que o depositário infiel poderia ser preso? Porque a nossa Constituição fala que é constitucional. O Código Civil estabelece a forma. Só que o tratado do Pacto de San José da Costa Rica fala que não pode prender. E o tratado está acima do Código Civil, mas a Constituição Federal está acima. Então, o que é que acontece? Então veio o STF e editou a súmula vinculante número 5. E lá o que essa súmula fala? Lá fala que a constituição do depositário infiel é constitucional, mas ela é ilícita, então não pode prender o depositário infiel. Porque apesar de ser uma prisão constitucional, é uma prisão ilícita, porque ela violaria o Pacto de San José da Costa Rica, que é uma norma, então seria equiparada a uma norma supralegal. Ela está acima da lei e abaixo da Constituição Federal. Então seria mais uma proteção. Então isso foi um tema importante, é bom lembrar disso. Também temos a súmula 419 do STJ, que fala sobre o assunto também. Último tópico da aula, para a gente terminar, é a teoria também chamada de teoria de diálogo das fontes. Tópico muito importante, espero que eu aprenda junto com vocês e memorize isso aqui para nunca mais esquecer. Teoria do diálogo das fontes, também chamada de diálogo de complementariedade. O que ela estipula ela? Vamos ver agora aqui. Sempre que existe norma especial, afasta-se a norma geral. O que acontece? Toda vez que existir a aplicação de naquele caso, houver a aplicação de uma norma especial, o que seria isso? CLT, por exemplo, CLT para os trabalhadores, ou o Código do Consumidor para o consumidor, são normas que vão dar maior proteção que a regra geral. Qual seria a regra geral? O Código Civil. Então, nessas situações, a regra geral é aplicar a norma mais especial, para dar a proteção. Só que, segundo a teoria do diálogo das fontes, quando houver alguma situação, e isso vai depender do caso concreto, quando houver alguma situação onde a aplicação da norma geral der mais proteção que a norma especial, deve-se aplicar então a norma que protege mais. É isso que é, basicamente, resumidamente, a teoria do diálogo das fontes. Então vamos lá. Sempre que existe uma norma especial, afaste-se a norma geral, regra geral. Como, por exemplo, o Código do Consumidor protege mais que o Código Civil. Porém, com o novo Código Civil de 2002, isso se altera. Pois, dependendo dos casos, a proteção do direito civil seria muito maior que a regra especial. Então, assim, existe então um afastamento episódico da prevalecência da especialidade. Então, vai se afastar essa especialidade.
aplicando a norma mais protetiva do direito civil do que a norma especial. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, um exemplo aqui, vamos falar um exemplo. Direito do trabalho e direito do consumidor, onde a proteção é maior no Código Civil. Vamos ver algum exemplo. Lá no artigo 26 e 27 do Código do Consumidor, falar sobre os vícios reindibitórios, os vícios nos produtos, que eles devem ser alegados em 30 dias. Mas no Código Civil de 2002, lá no artigo 445, parágrafo 1º, fala que o prazo será de 180 dias para bens móveis e de 1 ano para bens imóveis. Então, nesse caso, a proteção do Código Civil é muito maior, vai se aplicar ao Código Civil. Então, vai se aplicar a norma mais favorável. 4.2, interpretação com base em princípios. É o último tópico da aula. Pode haver momentos, lembrando que, vamos sempre relembrar isso quando eu falar aqui, norma. Norma é gênero, da qual tem duas espécies. A primeira espécie é os princípios e a outra espécie são as regras. As regras que são específicas para um caso concreto e os princípios são mais genéricos. Às vezes pode haver a colisão entre a norma regra e a norma princípio. Quem é que vai aplicar? Quando a gente tiver uma norma e um princípio. E os dois puderem, nós podemos aplicar tanto a norma regra como a norma princípio. Em um caso, vamos aplicar qual? Vamos aplicar a norma regra, porque ela é mais específica. Aplica-se a regra, pois essa é específica, pois toda regra está vinculada a um princípio. Caso seja incompatível, se aquela regra e o princípio for incompatível naquele caso, a gente tem de desconfiar daquela regra. Deve-se duvidar da aplicação daquela regra para passá-la por um controle de validade de regra. E aqui esse controle pode ser tanto de legalidade ou controle de constitucionalidade. A gente estudou isso em direito constitucional aqui. A gente viu que o controle de legalidade é quando a gente se compara aquela regra com uma regra ordinária, uma lei ordinária. Controle de legalidade. Agora, quando a gente está usando a Constituição como parâmetro, então vai ser um controle de constitucionalidade. Isso está tudo lá nas aulas de constitucional. O último tópico é a colisão de uma norma princípio com outra norma princípio, ou seja, quando dois princípios estão se colidindo, nós vamos aplicar qual princípio. Isso é muito variável, isso vai depender do caso concreto. Utilização da técnica de ponderação dos interesses. Se coloca na balança para ver qual pesa mais, apenas aplicando então aquela que pesar mais ao caso concreto, ou seja, só vai valer para a aplicação daquele caso, não de forma genérica. Pessoal, essa foi a aula de hoje de Direito Civil, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado muito entendido e espero que não tenha ficado muito longa. Esse esqueminha que eu faço aqui para vocês ajuda demais a gente a mentalizar e visualizar. Então é isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.